Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal, do curso de Direito de Salesiano. Eu sou o professor Marcelo, hoje aqui sempre acompanhado do professor Everton, professor Paulo Cavazana, por uma conversa hoje, nós três, né? Faz tempo que a gente não batia um papo aqui, só nós três. E o que nos chamou aqui hoje é para falar para os nossos alunos que estão aí no início de carreira, ex-alunos, né, que já se formaram aqui e estão no início de carreira, e para os nossos alunos também, que muito em breve eles vão estar lá no início da carreira deles como advogados. E o que fazer, né? Todos nós aqui passamos pelo início de carreira e eu acho que a gente tem um pouquinho de assunto para falar sobre isso. Mas é aquela situação, né? Você sai da faculdade, uma coisa é estar lá no livro, né? Tá na biblioteca digital, o quadro. Outra coisa é você sentar no escritório, né? Tamo aí nessa pegada de novo aí. É, né? Uma situação complicada. Principalmente porque acaba sendo uma sequência, né? Então, vamos lá. O aluno que adentra o curso universitário, ele iniciou, vamos lá. E aí, muitas vezes, ele tem um outro emprego que não tem muito a ver com a carreira. Então, ele segue esse emprego até o fim da faculdade. Chegou no fim da faculdade, ele vai opcionar pelo curso que ele fez. Então, está desempregado. Por outro lado, o aluno que começou a faculdade e adentrou num procedimento de estágio, então ele faz o estágio durante a faculdade, terminou a faculdade, ele também está desempregado, né? Então, quer dizer, a escolha universitária, quando você dá o start na carreira, você, a princípio, é um desempregado que precisa, né, adentrar a atividade. E nós vamos adentrar como? É por meio das provas, por meio dos concursos públicos, ou por meio da advocacia, né? Toda essa seara de atividades. É um problema que acho que todos nós passamos e todos os alunos vão passar, né? Cabe aí a melhor trajetória. Né? É aquela história, né? É uma apreensão passar na prova da OAB. Exato. Já tem a primeira... o primeiro muro a ser superado. Aí vamos começar pela advocacia, por exemplo, né? Que eu acho que todo mundo, uma hora ou outra, vai ter que passar por isso, né? Os nossos alunos aí. E aí ele passa na prova da OAB, precisa montar um escritório, clínico geral, o que ele faz lá, né? Começa, quando eu passei na OAB, eu fui ser clínico geral, eu advogava em tudo. Tinha o convênio com a assistência, né? Você se inscreve lá no convênio com a Defensoria Pública, faz a assistência judiciária e pagava demora para cair os honorários, mas com o tempo ele gira e começa a pelo menos pagar algumas despesas aí, começa a ajudar, né? Então tem essa tábua aí para ele se agarrar. Para ele começar. É assim, o meu exemplo é a advocacia. Claro que eu tive um escritório, né, familiar que a gente acabou aprendendo. Mas, por outro lado, eu tenho colegas que não tinham nenhuma origem jurídica na família e estão muito bem, né? Então, assim, qual que é o bom exemplo que eu acho que quem projeta uma advocacia precisa raciocinar? Primeiro, uma boa colocação social, né? Então, a pessoa tem que ser social. Paulo, o que é ser social? É conhecer todo mundo? Não, é você se posicionar em grupos, né? Ah, mas que grupo que eu posso fazer parte? São os seus grupos mais básicos. Por exemplo, é o grupo do futebol, né? É o grupo de pessoas que gostam de moto. Então, você se posicionando em grupos, você já tem uma abertura para futuros clientes, né? E, claro, sem esquecer a questão da rede social, né? A questão da projeção social, que é sempre muito importante, competência e, claro, né? Muita responsabilidade no que vai fazer. Eu acho que o começo é mais ou menos isso. Isso eu vou puxar até tem que tomar muito cuidado também, porque talvez no desespero, na ânsia de angariar clientes, né? Às vezes a pessoa começa a fazer coisas não muito éticas, claro. Né? Não existe menos ético, mas enfim. E aí começa a desvirtuar, né? Aquela propagação a famosa captação de clientela que a gente vê, né? E outras coisas ruins. Então é bom sempre frisar isso, porque não vai ser fácil no começo, não é? Você sentar ali o Marcelo... Eu não advoguei, mas eu imagino hoje. Hoje nós temos várias pessoas concluindo faculdade e partindo para advocacia privada, pública, privada. Então não vai ser fácil você
ter uma carteira já grande em poucos anos. Não. Você sabe disso, né, Paulo? Sim. Então, não é possível isso acontecer. A gente tem que partir dessa... Não é possível. conflitos a gente sabe que tem todo dia, né? Na sociedade, mas tem muito advogado também. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Eu sempre bato nessa tecla para não desvirtuar. Espera o momento, né? E se for fazer concurso, é igual o Misaka falou. Tem que ter atividade jurídica, né? Pelo menos 3 anos. Eu não sei se mudou, são 3 ainda. Para a maioria dos cargos são 3 anos. Então, no caso, magistratura, Ministério Público. Não sei se para a Defensoria também. Acho que também. Acho que 2 Advocacia anos. Pública também. Mesmo a Procuradoria do Estado, acho que exige experiência hoje. Então, Alguns delegados de polícia também precisa. tem, então... tem algumas atividades que contam como atividade jurídica, né? Eu, no meu caso, eu não precisei advogar, porque eu já estava no judiciário como escrevente. E já contou, no caso. Já contei, nem OAB eu fiz. Ah, não fez o AB? Não. Mas e depois, Everton? Na aposentadoria não pretende advogar? Então aí parece que tem uma... Eu acho que... Você vai pescar, né? Eu acho que eu vou pescar e andar de moto. Andar de moto. Aí eu vou curtir mais um pouco. Mas eu acho que até alguma coisa que disciplina que no no caso da magistratura, Acho que não precisa mais. fazer a ordem. Isso aí, não sei sinceramente, como é que não conhecia funciona. essa informação. Mas, cara, eu nem penso nisso aí por enquanto, viu? Quem sabe um dia. Né? Tem muita lenha para queimar ainda, né? Tem. Então é isso. Eu acho que você vai já começar desde o começo, né? Começar desde o começo. Já sentou na faculdade, primeiro ano, já sabia o que você quer. Porra, quero advocacia privada, quero público, eu quero concurso. E você falou uma coisa que é interessante, né? Começou torto, você não vai sair. Então, o início da carreira, muitas vezes o aluno nessa ânsia de eu tenho despesa para pagar, eu tenho que ganhar dinheiro, e muitas vezes até por status, né, para querer mostrar para os amigos que a advocacia dele é mais bem sucedida, ele vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil, muitas vezes, não é o correto, e aí, depois que ele escolheu esse caminho, para ele voltar e ir pelo caminho, ele já está queimado, ele já está conhecido como aquele advogado que faz, né, não advoga corretamente, então aí eu acho que o caminho certo vai se fechando. Cada vez que ele vai indo no caminho errado, certo vai se fechando. E se descobre, porque é um nicho, é um ambiente fechado, digamos, é pequeno. Tá, então nós temos vários advogados, vários juízes. Todo mundo conhece todo mundo. Se conhece. E é o que você falou, vai passando a imagem, aquele lá, pô, o cara... Eu acho assim, o profissional liberal, né, da advocacia, ele tem essa necessidade de boa apresentação, né? De boa conduta. Porque, em especial, a gente faz a analogia. É o médico, né? É o advogado, é o engenheiro. Pô, você não vai contratar um engenheiro que o prédio dele caiu. Exato. O médico que, por um procedimento cirúrgico, pôs fim à vida de uma pessoa. E o advogado sem vergonha. O advogado que você sabe que atua em casos ilícitos, né? Então, eu acho que ganha muito, principalmente no início de carreira, essa boa percepção social, né? Essa integridade da pessoa. E é o que você faz durante o dia, as pessoas te conhecem, né? E acho que as portas vão abrindo, né? Com calma. O Misaka falou numa situação interessante que todos os novos advogados, eles precisam fazer, que é esse convênio com assistência. Você vai ganhar dinheiro? Não. Você vai se manter? Talvez, né? Mas eu acho assim, hoje você é nomeado para atender os interesses da Maria. Você vai lá e cumpriu sua função com a Maria. Aí tem o primo da Maria, que tem uma melhor condição financeira, e vai perguntar para a Maria quem for advogar. Então você, né, de um convênio, você pula para um contrato privado. E aí vem a questão do boca a boca, que faz toda a diferença para o profissional liberal. Com certeza. Além disso, você vai ganhando experiência também, né? Claro. Que eu acho que é importante. Imagina você de cara, é o sonho de todo advogado iniciante, pegar uma causa milionária de cara. Mas se ele pega essa causa milionária e comete um erro grave lá, ele acabou com a carreira dele. Exatamente. E muitas vezes tem que pagar a indenização, né? Se responsabiliza. Falando em advogar, se eu fosse montar o escritório, se eu fosse Everton, saiu para advogar, eu não pegaria uma clínica geral. Eu pegaria pelo menos uma mini clínica, então. Sim. Por exemplo, questão tributária. Cara, não é minha cara. Não dá. Então, eu não colocaria lá na minha placa civil, criminal, trabalhista. Outro que eu também não tenho muito contato, nunca tive. Então, eu ficaria mais restrito ali. Eventualmente, um criminal, que também não é minha seara, mas civil eu gosto, consumidor, né? Então, eu acho que se você abrir muito, você vai ter que... Você tem que ter conhecimento de tudo um pouco e, às vezes, você não vai se... É a minha opinião.
não vai se dar muito bem. Mas o mercado é isso mesmo. Eu acho que o mercado do clínico geral já foi, né? Já foi há muito tempo. Eu acho que, claro que você tem que começar como várias possibilidades, até para você conhecer, né? Mas aí você acreditou num segmento que você gosta, e muitas vezes o gostar significa receber um pouco mais, de uma forma mais rápida, você se especializa. Você deu um exemplo da justiça do trabalho, né? Do direito do trabalho. Eu não advogo na justiça do trabalho, mas eu observo colegas que se dedicaram à carreira trabalhista justamente pelo argumento de que os honorários eles chegam de uma forma mais rápida, né? O âmbito civil ele é interessante, mas muitas vezes os honorários eles demoram um pouquinho, né? Claro que tem várias formas de contratação. Previdenciário também? Previdenciário, exato. Então você inicia um giro, né? E aí você começa a se manter. E assim, eu vou ser muito sincero, eu acompanho na vida, acho que vocês também, de ex-alunos nossos, que iniciaram a carreira, poxa, aqueles que acreditaram, aqueles que a gente conhece como pessoas competentes, eu só estou vendo progredir. Né? Sai de um escritório um pouco menor para um escritório maior, né? Já estão comprando os imóveis dos escritórios, estão reformando, né? Estão se especializando. Eu acho assim, quando você percebe várias pessoas nessa toada de progresso, isso significa o quê? Depende de você, dessas articulações, né? Eu acho que o mercado está aí. Aquele ditado antigo, tudo que você for fazer, faça bem feito. Claro, né? claro. Com honestidade, com retidão, fazer bem feito. Eu acho que ser um advogado, se debruceje o melhor. Sim. Tente ser o melhor. Não, Sim. Pelo menos não seja preguiçoso, né? Sim, faça a coisa certa. Não pô. de prepotência, não estou dizendo isso, mas tente ser o melhor naquele ponto. Poxa, não, eu vou me dedicar na área de consumidor. Eu vou me especializar naquilo. Sim. Curso. Para ser o melhor, exato. E a gente não pode nem reclamar mais, Everton, de ausência de conhecimento. Porque, lembra, quando a gente se formou, se eu quisesse saber a novidade do Código Civil novo, aí que vai vir, na reforma do Código Civil, eu ia ter que encomendar um livro, esperar a primeira edição do livro, encomendar, aí eu ia ficar numa fila de espera. Poxa, hoje eu tenho acesso a material, eu tenho acesso a áudio, né? Vídeo aulas, tem a questão do podcast, né? Dos streamers. Poxa, eu tenho acesso a tanta informação, né? O que a gente não tinha antigamente, o que facilita. Essa parte aí eu acho que duas coisas que eu ia comentar que vocês falaram aí. A primeira questão o Everton falou assim, se eu fosse montar um escritório, até o montar um escritório hoje é algo para se pensar, né? Não sei se você precisa de um escritório físico, verdade. né? Verdade. Que é um gasto, já é o primeiro gasto, montar, Hoje então, talvez compartilhar uma sala. Sim. Mas não sei se precisa. E o segundo é que a percepção de quando a gente terminou a faculdade para hoje, que eu acho que mudou muito, não sei se o Paulo e o Everton vão concordar com isso, mas hoje está mais fácil do bom advogado se destacar. Sim. Porque tem rede social, a informação passa muito rápido. Na nossa época, mesmo que você fosse um bom advogado, era difícil das pessoas saberem que você era um bom advogado. Porque não tinha rede social, tal, igual hoje. Então, eu acho que o bom advogado hoje, ou a boa advogada, ele ou ela, eles vão se destacar mais rápido também, por conta da rede social. Se souber usar a rede social, souber trabalhar de forma correta, lógico, o inverso também, né? Sim. Rapidinho o mau advogado vai ficar conhecido por conta disso, né? É verdade. Ô Misaka, lembra? Sei lá, há 30, 40 anos atrás, né? 30 anos, né? Você queria falar com o bom advogado, primeiro que você tinha que dar sorte de conhecer alguém que o conhecia. Aí, você conhecendo alguém, conhecia ele ia descobrir o número do telefone dele. Aí, você precisaria encontrar a pessoa novamente para ela te dar o número. Não é? Ou ela te ligar. Com o número, você ia ligar para o sujeito, que poderia ser que ele não atendesse. Por N fatores, não estava no escritório, você não ia conseguir falar com ele. Aí você ia marcar, olha o tamanho da distância. Hoje, quem é o fulano? É o João da Silva. Ou eu entro na rede social do João da Silva, mando uma mensagem pro João da Silva, né? Via WhatsApp, porque tem os links. O João da Silva vai me responder em 20 minutos, 30 minutos, está feita a história. Está feita a contratação. Aí você tem todo o layout do que ele já fez na carreira. E sem falar, eu ia dizer isso, que eu quero saber quem é o Paulo. Sim. Se eu der um Google no nome do Paulo, lá vai aparecer tudo que os processos. Isso é verdade, se eu quiser ver quais são os processos que ele já Exatamente. atuou. Se ele tiver uma página social bem montada, ali eu já vejo tudo. Antigamente não. Antigamente era só o boca a boca. Boca a boca. O boca a boca. Ou então aquele que saía muito no Diário Oficial. Nossa, olha o tanto de ação que esse advogado tem. Eu me lembro disso. Eu me lembro de eu fazendo recorte de Diário Oficial.
Então recebia todos os dias, a gente grifava ali, ia com a tesourinha absurda. Pois é. E colocava na mesa. Tá muito mais fácil mesmo. Tanto para você propagar seu trabalho, como para você absorver conhecimento, né? Se destacar. Eu acho que é isso. Já pensar desde o começo aí o que você vai fazer e fazer bem feito. Vai ser clínico ou não, vai fazer concurso, né? Mas tem uma situação, Everton, e o Misaka vai concordar comigo, que é assim, ó. Não adianta nada do que a gente está te passando como conhecimento, né, como ideia, se você não fizer uma boa faculdade. Né? Então, a base, tem que ser bem feita. Tem que ser bem feita. Porque, do contrário, você pode ter 200 instrumentos favorecendo, você não vai se dar bem na carreira. Não adianta esperar para formar para começar. Não adianta. Não. Primeiro que não vai passar na OAB, né? Infelizmente, às vezes é agressivo falar isso para os nossos alunos, né? Mas é a verdade. É a sinceridade. Né? É a sinceridade. Eu, como aluno, eu preferiria sempre a sinceridade, para que você possa motivar a pessoa, né? Cara, porque não está falando em concurso. A primeira prova que o acadêmico de direito vai pegar, a prova da OAB. Sim. Não tá fácil, cara. Tá difícil. É um concurso público. A prova é um concurso difícil. público. A diferença é a quantidade de acerto, né? Exatamente. Não tá fácil não, cara. O nível é um nível alto. Tá. Eu acho que isso é importante que tenha esse nível alto. Mas, por outro lado, o que você percebe? Os bons alunos têm acesso a ela. Passa sim a prova. Eu acho que o aluno... poucas vezes eu me surpreendi em termos ruins quanto a isso, mas você percebe que aquele aluno que você acompanhou durante a faculdade, às vezes ele até não sabia se ele ia prestar concurso, se ele ia advogar, mas ele era focado. Ele era responsável, como vocês falaram, aquilo que ele se propõe a fazer, ele se propõe a fazer bem feito. É qualidade, já é do DNA daquela pessoa. Ele começa a advogar ou ele passa no concurso, ele continua a mesma pessoa. Sim. Com as mesmas características. Então, Sim. Eu acho que é isso que o aluno precisa... muitas vezes ele está lá agora no segundo, terceiro, quarto ano e ele não sabe muito bem o que ele vai fazer, mas aquilo que ele se propor a fazer, ele tem que fazer com sinceridade e propósito, né? Então, tá aqui na faculdade, eu não sei se eu vou ser promotor, juiz, advogado ainda, mas estuda. Estuda porque quando chegar lá na frente, que você falou, a base está bem feita e aí qualquer carreira que você escolher... se você continuar com essas características de fazer a coisa bem feita, vai dar certo. Não, com certeza. E assim, a gente tem sempre aquele dilema, né? Quem é que vai se dar bem na vida? É o fundão, né? Veja, isso é bem relativo, tá? E eu não acreditaria nessa hipótese, não. O fundão não vai se dar bem, né? Quem vai se dar bem? A pessoa da qual ela está direcionada para o estudo. Agora, tem que se ressaltar, o fundão, muitas vezes, é o fundão mais social. Exatamente. E para a carreira jurídica, ser social é também importante. Então, assim, você tem que estudar, você tem que se preparar, mas você não pode se fechar também para a vida social. Se você pretende, né, essa carreira privada, essa carreira liberal, você tem que ter o seu círculo também de amizades, né? Acho que tem que se pensar também nisso. E é ali onde ele se vende, né? Claro. Ele é o produto. Exatamente. O advogado, ele que está se vendendo. Por isso que é verdade que você falou aí do pessoal do fundão, eles se vendem melhor, eu acho. Eles se vendem melhor. Se você reparar, eles sabem se relacionar melhor. Né? Exatamente. Eles frequentam lugares que muitas vezes outras pessoas não frequentam. Não estou falando nada de ilícito, nada disso. Mas, por exemplo, frequentar o bar que está na frente da faculdade. Para um futuro advogado, muitas vezes é importante. Eu, particularmente, tenho colegas que frequentavam, né? E, se deram bem. Mas não só por isso. Né? Também por a questão técnica, mas eles aliaram a questão social. Fundão, eu era do fundão. Aí. Então, eu também. O fundão não era mais social? O fundão era mais social, né? Olha eu falando que o fundão não se dá bem. Olha o que o fundão projetou aí. Olha o monstro. Os professores chegavam, putz, eu batia na sala, me lembro até hoje, já tinha começado a aula, então não tô dando exemplo bom não, tá? Mas eu entrava lá, às vezes eu levava uma maçã para o professor, eu cheguei atrasado, igual Chaves. Você levava uma maçã. Uma maçã, pai. Putz, pra quebrar um pouco você tava lá e ia lá no fundão mesmo, lá no fundão. Lá no fundão, você tava lá e pau. E vamos nessa. E daí lá não comer um cupim ali casqueirado do bar da esquina. E vem cá, e conhecia todo mundo? Conhecia, pô, era legal pra caramba, né? Mas claro, não deixou de lado a questão técnica. Tem que estudar e vamos nessa. Tudo você tem que fazer com parcimônia, né? Vamos estudar, hora de tomar remédio, hora de ir pra faculdade, Exatamente. Tem que fazer tudo certinho. A verdade é que não existe a fórmula, né? Mas assim, hoje, pelos instrumentos que você tem,
você tem melhores condições de decisão. Né? Então você consegue decidir melhor, né, por sua estudar carreira. também, né? Nossa, nem se compara. A quantidade de informação que tem disponível hoje para o aluno, para ele estudar. Eu vi recentemente uma notícia, não sei dados muito precisos, mas acho que o conteúdo, a informação do mundo mudava a cada 5 anos, alguma coisa assim, né? Dobrava o número de conteúdos. Hoje acho que a cada 20 dias ou 25 dias, as informações do mundo elas dobram, né? Por conta dessa questão do acesso à rede social. Então é muita informação e se você souber trabalhar em cima delas, eu acho que tem tudo para dar certo. É isso aí. Em suma, né? Existe um mundo aí aberto esperando para ser conquistado pelos alunos e pelas alunas, né? Ele precisa ter foco, precisa se dedicar e saber que se ele tiver essa capacidade de renúncia, essa capacidade de buscar, ele vai conseguir. Pelo menos é isso que eu tenho visto dos nossos ex-alunos. São esses que conseguem alguma coisa na vida, né? Exatamente. Estudar vale a pena, dedicar-se vale a pena. Claro, né? Com certeza. A renúncia vale a pena lá na frente. Vale sim. É isso aí, gente. Então, esse foi mais um bate-papo nosso aqui do podcast Papo Legal, do curso de Direito do Salesiano. Obrigado, Everton. Obrigado, Paulo, aí pela companhia. Papo muito agradável e instrutivo para os nossos alunos e alunas. Fiquem com a gente aí para os próximos episódios, pessoal. Até mais. Valeu. Falou.